Esse pedido é solicitado pela nossa irmã Terezinha Malva, que pede oração por Cláudia, motivo cirurgia. Vamos orar pela Cláudia. Eu gostaria que, se houvesse alguém aqui no recinto que também desejasse uma oração por enfermidade, por algum problema na vida, perturbação, ou manifestação da graça por algo específico, fica-se em pé que nós vamos orar. Pode ficar em pé no lugar onde você está. Senhor, oramos pela Cláudia, que não conhecemos, mas que Tu conheces. Alcança com Tua graça, salvadora e curadora. Olha também para estas vidas que estão de pé, com uma súplica no coração, com um pedido a Ti. Senhor, pedimos para a Tua glória somente. Glorifica o Teu nome na cura destas vidas. Glorifica o Teu nome na libertação destas vidas. Glorifica o Teu nome no atendimento da prece deste coração, seja por qual motivo for, desde que ele seja legítimo, desde que ele seja para a bênção, nós clamamos por Tua glória. Ó glória divina, ó glória de Deus, resplandeça nestes corações com poder, ó Pai. Estamos certos, ó Pai, da Tua pronta resposta. Estamos certos que Tu zelas pela Tua glória. E na manifestação da Tua glória, sara, cura, liberta. Provê, Senhor, aquilo que estas almas estão necessitando. No nome poderoso de Jesus. Amém. Agora repita comigo. Recebo a bênção do Senhor para a minha vida agora e glorifico o nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém. Sentem-se, por favor. Nós vamos ler um texto que não é propriamente o texto básico, já que nós vamos meditar sobre um hino do cantor cristão, o hino 12. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. 2 Coríntios 5, 18 até o 20. À medida que nós formos falando, vocês vão acompanhando o que eu estou falando e vão repassando. Bem, irmãos, este hino de número 12 do cantor cristão, este mês nós estamos falando sobre os hinos do cantor cristão. Este hino de número 12 do cantor cristão, na sua primeira estrofe, ele louva a Jesus, o Senhor,
o Deus homem, que está sentado no céu e que um dia, humilhado na terra, morreu por nós. Na segunda estrofe também há o louvor a Deus e o enfoque é na justiça de Cristo, na justiça de Deus manifestada no sofrimento de Cristo. Já na terceira estrofe, ele fala da revelação de Deus em Cristo. A quarta estrofe, na qual nós vamos meditar nesta noite, ela diz: em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe, e exime de culpas o réu pecador. O autor deste hino foi muito feliz, extremamente feliz, porque ele condensou nesta estrofe doutrinas capitais, fundamentais da nossa salvação. E nós extraímos desta estrofe o título Santa Justiça. E esta estrofe expressa o que é a santa justiça de Deus. Não é simplesmente justiça, mas é santa justiça. Muito bem. A primeira coisa a destacar nesta quarta estrofe é que Deus não pode deixar a culpa sem castigo. Preste atenção nisto. Isto está na quarta estrofe, no segundo verso. Não pode a justiça santa, Deus não pode deixar a culpa sem castigo. Deus seria então injusto se deixasse de punir o pecado, o pecador, o transgressor. Nós temos assim bastante base bíblica para isso, mas nós destacamos apenas alguns textos que são base para esta afirmação. Praticamente em toda a Bíblia nós temos base para esta afirmação, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Porque se você pega Gênesis, você vê o homem pecando e o homem sendo punido. Em Apocalipse, você vai ver o julgamento da humanidade por causa dos seus pecados. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a evidência desta doutrina. É uma doutrina, faz parte da doutrina do pecado. Deus não deixa a culpa sem castigo. Deus pune o transgressor. Nós separamos apenas alguns textos. Romanos 1:18 diz que dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, sobre todo pecado. E também extraímos alguns outros textos ali, eu não sei se eu vou falar na ordem, um texto de Êxodo, capítulo 37, que fala que a alma que pecar, se eu mencionar o número do versículo errado, vocês me perdoem, vocês estão vendo certo ali. Êxodo diz que Deus não tem o pecador por inocente, o culpado por inocente. Quer dizer, Deus não vai falar para o culpado que ele é inocente. Deus jamais vai fazer isto. E também nós temos um texto de Ezequiel que diz que a alma que pecar, esta morrerá. E também temos um texto de Isaías 59, no seu início, que diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, que ele não está manietado e preso para abençoar, mas que são os nossos pecados que fazem divisão
entre nós e nosso Deus. Então, é importante frisar que Deus não deixa o pecado sem castigo. Deus pune o pecado. E nós temos uma base histórica também. Se nós folhearmos a história do homem, nós não vamos destacar, nem passar por alto até das ilustrações históricas que nós demos aí, mas se nós pensarmos um pouco nas grandes civilizações antigas e também em civilizações pré-modernas, quase que modernas, se nós formos ver civilizações antigas, nós vamos ver o Egito, as pirâmides do Egito, as tumbas de Faraó, uma civilização toda coberta, sepultada na areia. Nós podemos dizer que toda essa civilização clama da areia e do pó, dizendo: salva-nos. Mas não há mais como salvar, não há como ressuscitar mais aquela civilização, porque tu és pó, e em pó te tornarás. E o pecado e a desobediência tornou aquela grande civilização apenas poeira no tempo. E nós podemos citar outras. Nós podemos citar Roma, por exemplo. Que civilização bonita que se levantou ali em Roma. Que prédios que até hoje nos deslumbram. O Panteão, aliás, o Panteão era grego. O Coliseu, o famoso Coliseu romano, e muitas outras estruturas criadas pelos romanos, uma arquitetura fabulosa. Quando nós pensamos em Roma, havia estradas, a Via Ápia, por exemplo, que era uma estrada importante de Roma, era asfaltada. Era asfaltada. Olha a que ponto chegou esta grande civilização. Mas onde está? Onde estão os seus poetas? Onde estão os seus sábios? Onde estão os seus famosos oradores? Onde estão? Tornaram-se poeira. Porque tu és pó, e em pó te tornarás. Por que não falar da Alemanha sob o domínio de Hitler? A Alemanha, no período de Hitler, se tornou uma potência que ameaçava o mundo. Uma potência poderosa, mas que sucumbiu por causa do pecado. E nós vemos Israel, que sofreu também, o povo judeu que sofreu sobre o domínio dos nazistas. Nós vemos as histórias do Holocausto, e tudo isso é o quê? É a história registrando uma evidência bíblica. A alma que pecar, esta morrerá. Deus não tem o culpado por inocente. Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Dos céus se manifesta a ira de Deus contra toda a injustiça e impiedade. Então Deus não tem o culpado por inocente. Deus pune o pecador. Mas esta estrofe nos traz uma outra realidade. O último verso diz que Deus exime de culpas o réu pecador. É o último verso da quarta estrofe. Deus exime de culpas o réu pecador. Isto quer dizer que Deus é Deus perdoador. Deus é Deus de amor. E nós temos exemplos, evidências bíblicas
deste fato, desta verdade, expressa aqui, neste último verso desta quarta estrofe. Nós temos o exemplo de Jesus com a mulher pecadora, a mulher que foi pega em adultério. E a lei de Moisés era clara e dizia que aquela mulher deveria ser punida, ela deveria ser apedrejada. E os homens já estavam pegando em pedras para matá-la. Mas Jesus se interpõe, como se colocando entre a multidão enfurecida e aquela frágil mulher, já esperando o cumprimento da sua sentença de morte. E Jesus então diz para a multidão: se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. Um a um aqueles homens foram embora e deixando as suas pedras ali. E Jesus virou-se para a mulher e disse: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não. Então Jesus disse: vai e não peques mais. Olhe como Deus é Deus perdoador. É Deus que estende a sua mão àquele que está no abismo e arranca do abismo, mesmo ao preço de ferir a sua mão e morrer numa cruz. Ele arranca do abismo o réu transgressor. Mas nós temos também um outro exemplo, estando ali na cruz, um dos malfeitores, um ladrão, um homem que tinha prejudicado muitas vidas. Ele pede perdão para Jesus. Ele pede para que Jesus se lembre dele quando entrasse no seu reino. E aquele homem preso à cruz não podia sequer abraçar Jesus. Aquele homem preso à cruz não podia sequer se ajoelhar diante de Jesus. Aquele homem preso à cruz não podia fazer mais nada, nenhuma boa ação, nenhuma caridade, nenhum gesto de amor, nenhum ato, nada. Ele estava preso. Mas a muito custo conseguiu virar o seu rosto para Jesus. E ainda ali, sob as dores da crucificação, ele clamou num gemido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E recebeu aquela resposta maravilhosa de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta resposta de Jesus era: você está perdoado, seus pecados estão apagados, você não é mais culpado, você é inocente, você está justificado diante de Deus. Agora você não é mais ladrão, não é mais bandido, não é mais pecador, mas agora você é justo, é santo, e agora você não pertence mais ao bando de marginais, mas agora você pertence à família de Deus. Mas nós temos o próprio Deus encarnado. O próprio Deus encarnado, sofrendo as dores da cruz, sofrendo as injúrias dos homens, sendo rejeitado pelas suas criaturas e pelo seu próprio povo. Mas ali na cruz, num brado dolorido, sofrido, intercedendo junto ao Pai,
na sua função de sacerdote, na sua função de mediador entre a ira de Deus e os pecadores, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então nós podemos observar através disto que houve numa eternidade jamais alcançada pelos nossos olhos, nem pela nossa intuição, perspicácia, numa eternidade jamais alcançada por nós, no princípio, a Bíblia fala apenas no princípio, e nós não sabemos quando é este princípio. Houve um conflito dentro do próprio coração de Deus. Deus entra em conflito. Mas houve um conflito dentro do coração de Deus, porque diante do que começava a se aparecer no horizonte, num futuro, diante do pecado que ia surgir, um dilema interior dentro do coração de Deus. E o dilema era: Deus é justiça e precisa punir, mas Deus é amor e precisa perdoar e salvar. Como podereis ser ao mesmo tempo justiça e amor? Um dilema dentro do coração de Deus entre matar e dar vida. A alma que pecar, esta morrerá. E eu devo matar, destruir a raça humana. Mas eu sou vida. Eu sou vida abundante. E eu tenho que dar vida. E como eu posso, ao mesmo tempo, dar a morte e dar a vida? A própria divindade num concílio eterno, num concílio, num diálogo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em comum acordo, numa unidade perfeita, aonde todos falam uma mesma palavra. Porque se a Bíblia nos exorta a termos o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, Deus nos dá o exemplo disto com Deus Pai, tendo o mesmo sentimento que Deus Filho. E Deus Filho tendo o mesmo sentimento que Deus Espírito Santo. E Deus Espírito Santo tendo o mesmo sentimento que Deus Pai e o mesmo sentimento que Deus Filho. Então, nesse concílio santo, houve uma decisão unânime. O Filho seria enviado ao mundo. Iria despir-se da sua glória e majestade. E iria estar com homens pecadores. E iria morrer pelos homens pecadores. Isto é feito. E é por isso que a primeira frase da estrofe diz: em ti concilia-se a santa justiça. Quer dizer, em ti quer dizer Jesus. Jesus, a conciliação, a união da morte e da vida, da condenação e do perdão, conciliado em Cristo. Por quê?
Porque Cristo, a morte de Cristo é chamada vicária. E vicária significa substitutiva. Então, Cristo realiza uma morte vicária, uma morte substitutiva, em que Ele representa, nele está toda a humanidade e todo o pecado da humanidade, e Ele então se faz pecado, e Ele toma para si toda a ira divina contra os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, existe em Cristo uma conciliação. Ele se torna pecado por nós. E se tornando pecado por nós, Ele abre para nós a porta da salvação. E por isso que Ele disse: eu sou a porta, o caminho da salvação. E por isso que Ele disse: eu sou o caminho. Então, nele, a justiça de Deus é satisfeita. E o amor de Deus também é expresso em temas vívidos, eloquentes. Porque a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor e justiça, que faz com que Cristo seja a santa justiça de Deus. A justiça e amor juntos. Esta é a santa justiça. Mas convém salientar a terceira estrofe. Com a compaixão que por graça recebe. Cristo manifestou a sua compaixão. Deus manifestou a sua compaixão. Mas essa compaixão precisa ser recebida. Cristo manifestou o seu perdão, mas seu perdão deve ser recebido. É uma compaixão que não tem preço, é de graça. Não vai custar nada para o homem, porque já custou tudo para Cristo. O homem precisa abraçar esta compaixão. O homem precisa dizer para Deus: Deus, eu aceito esta compaixão, eu aceito esse Cristo que é a santa justiça. Eu aceito esta compaixão que é Cristo, eu aceito esta graça que é Cristo. Aí você se une a Cristo. Em ti concilia-se a santa justiça. É em Cristo. Você, quando aceita a compaixão de Deus e quando abraça a Deus, você se une a Cristo. Mas esse nosso unir a Cristo significa que agora Cristo é Senhor das nossas vidas. Ele não é um cristinho, Ele é o Cristo de Deus, o Senhor e o Salvador, não é o cristinho. Então, Ele não é aquele bibelô que você coloca na sua casa. E você diz então para o bibelô cristinho: Cristinho, agora eu vou tomar aqui o meu golinho de uísque, ou então o meu golinho de cerveja, a minha latinha de cerveja. Não posso oferecer para você, né, Cristinho, porque você não gosta disso. Então não vou oferecer. Fecha os olhos que eu vou tomar. Fica aí, Cristinho. Aí depois você volta-se para ele e diz: oh, Cristo é Senhor, eu te obedeço, eu te amo, tu és o meu Salvador.
Não é assim. Se Ele é Senhor, Ele deve estar no comando da sua vida. Ele deve entrar no templo do seu coração. E assim como Ele expulsou os vendilhões do templo, você deve permitir que Ele expulse os vendilhões, os ídolos do teu templo, os demônios do teu templo, e purifiquem o teu templo, para que Ele habite no teu templo. Eu não posso ser uma coisa no meu lar, e depois do meu lar eu mudar situações, e dizer, Cristinho, agora, espera um pouquinho, que agora é a hora então de eu, estar aí de mal do meu filho, ou qualquer coisa parecida. Eu não posso fazer isto. Se Ele é Senhor, Ele é o Senhor absoluto, é o Senhor de todas as horas, de todos os meus comportamentos. Eu não posso chegar na escola e dizer, Cristinho, agora eu vou colar, agora eu vou olhar a prova do vizinho. Não, eu não posso dizer para Cristinho, agora eu vou ficar com a menina tal. Não posso, Ele é o Senhor da minha vida. Eu devo permitir que Ele expulse todos os vendilhões do meu coração. Meu coração tem que ser constantemente um templo puro, para que permanentemente Ele faça de mim a sua morada. Não posso ser a morada de Deus hoje e amanhã não. Eu não posso ser fiel hoje e amanhã não. Eu não posso fazer a vontade do Senhor hoje e amanhã não. Eu não posso perdoar hoje e amanhã não. Eu não posso me arrepender hoje e amanhã não. Não! Os valores de Cristo são inegociáveis. E Cristo não negocia aquilo que Ele pede de nós. E o que Ele pede de nós é inteira submissão à sua vontade e às leis do seu reino. Ou nós nos dobramos a Cristo, ou nos dobramos a Baal. Ou recebemos Cristo, que é a santa justiça de Deus, ou não recebemos. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Nós temos que fazer uma escolha. Aquela escolha que Josué mandou o povo fazer. Olha, Deus é assim. Deus é a santa justiça. É evidente que Ele falou na linguagem de Israel. Nós estamos falando e colocando na boca do Josué uma linguagem dentro do texto. Aliás, dentro do hino. Olha, Deus é a santa justiça. Cristo se tornou pecado por você e ao mesmo tempo te amou. Agora você está em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo que é velho tem que acabar e tem que morrer. E agora é tudo novo, é nova vida, novos céus, nova terra, nova lei, novo reino e um Deus perfeito que governa nossas vidas. Nesta noite, algo interessante está acontecendo. Porque Deus não pede, Deus manda. Ele não pede por favor, Ele ordena. E o Senhor Todo-Poderoso ordena nesta noite: curve-se diante do meu filho. Dobrem-se diante do meu filho, confessem todos os seus pecados e dobrem-se diante dos reis, diante daquele que todo joelho se dobrará, diante daquele que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Dobre-se diante dele nesta noite agora. Esta é a hora da salvação e este é o dia aceitável. Não deixe para amanhã, não postergue, é agora. Dobre a sua cabeça. Aceite o domínio de Cristo sobre o seu coração agora. Aceite o senhorio de Cristo sobre o seu coração
O soberano diz: arrependei-vos, convertei-vos. O soberano diz: esta é a hora da sua libertação e da sua salvação. O soberano diz: esta é a hora em que seu nome será escrito no livro da vida. Aleluia! Esta é a hora, e este é o dia, e este é o momento. Receba a compaixão. Deus vai te eximir de culpa, de toda culpa. O tentador vai tentar falar, vai tentar acusar, vai tentar fazer você relembrar os seus pecados. Mas o seu advogado estará à sua frente, mostrando para o seu acusador o sangue que te libertou. Dobre sua cabeça agora. Dobre sua cerviz agora. Dobre seu eu agora e dobre o poder da sua carne agora. E aceite na sua vida o senhorio de Jesus e o domínio do Reis dos Reis e do Senhor dos Senhores. Abençoa, Pai, estas vidas que nesse instante estão se colocando no teu altar. Abençoe essas vidas que nesta hora estão dizendo: não queremos Baal, queremos a Jesus, o nosso Rei e o nosso Deus. Abençoe essas vidas que agora estavam virando as costas para o mundo, para o pecado, para o que esse mundo está oferecendo, ó Deus. Sei que Tu és poderoso, ó Pai, para destruir toda a artimanha do diabo nestas vidas. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecida agora a casa do Senhor. Porque o Senhor é varão de guerra e varão de vitória. Oh Deus Todo-Poderoso, abençoa estas vidas que agora se dobram diante de Ti. Abençoa essas vidas que agora Te abraçam como o Senhor, como os senhores. Tu és Senhor. Antes de tudo, Tu és Senhor. Tu és o Senhor Salvador. Antes de tudo, Tu és Senhor. Tu és o Senhor Curador. Antes de tudo, Tu és Senhor, o Senhor Protetor. Antes de tudo, Tu és o Senhor, aleluia, e nenhum outro mais. Que todo poder humano se dobre diante daquele que é o único Senhor, Jesus Cristo. Que o poder do diabo seja agora envergonhado, expulso e pisado pelo Senhor. E a vitória de Deus venha para estas vidas nesta noite. Glorifica o Teu nome nestas vidas. Glorifica, Senhor, glorifica. Enquanto os irmãos vão cantar este hino. Vai cantar, Serginho? Dá? Pode?